Continuando ainda com o tema teoria dos conjuntos, nós vamos trabalhar nesta aula a parte de operações entre conjuntos. E as operações são união, interseção e diferença. Vamos ver o que são essas operações? Então, a primeira operação que eu quero trabalhar com você é a operação de união. União é juntar tudo, é você pegar todos os elementos dos conjuntos envolvidos. Numa linguagem matemática, nós temos que o x pertence ao conjunto A ou o x pertence ao conjunto B. Isto é, o x ele pode estar só no conjunto A, ou o x pode estar só no conjunto B, ou ainda o x pode estar nos dois ao mesmo tempo. Isso é a operação da união. O x está no A ou o x está no B. Já a operação da interseção, o x tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, isto é, ele tem que estar nesta partezinha daqui. E aí a gente usa o termo e. X está no A e x está no B. Lembrando que isso aqui significa tal que, né? São simbologias que eu preciso decorar para poder entender esse linguajar matemático. E a última operação que nós vamos trabalhar com vocês é a operação da diferença. Toda vez que a gente fala A menos B, nós estamos querendo só o que tem no A. Quando eu falo B menos A, eu estou querendo só o que tem no B. A operação diferença também é chamado de complementar. E quando você pede o complementar de um conjunto, é tudo que não tem nele e que tem naquele que você está comparando. Tanto é que a gente usa essa notação aqui, ó. CBA. O que é o CBA? Complementar de B em relação a A. Isto é tudo que não tem no B, mas tem no A. Essa é a ideia do A menos B. Complementar do B em relação ao A. Quando eu vejo CAB, é o complementar de A em relação ao B. É tudo que não tem no A, mas tem no B. Numa linguagem mais, digamos assim, fácil de entender, A menos B é o que tem só no A. B menos A é o que tem só no B. Tá bom? A notação pode ser essa daqui, ó, A barra B. E aqui desse lado, B barra A. Também é uma outra notação que pode aparecer em provas de concurso. Sérgio, a minha banca examinadora é a banca YXM. Como cai nessa banca? Olha, é difícil falar para você como cai nesta banca ou como cai na outra banca. Eu tenho como exemplo, por exemplo, a banca CESP. Eu já vi esta anotação na banca CESP, essa anotação na banca CESP e esta anotação na banca CESP. Isto é, eu já vi essas três notações em anos diferentes. Então é difícil dizer qual é a anotação da sua banca ou daquela outra banca. O que você tem que ficar ligado é que qualquer uma dessas notações pode aparecer na sua prova. Tá bom? Tá, Sérgio. Eu entendi esse linguajar matemático dos conjuntos, mas como isso cai na minha prova? Como que pode cair? Eu já chego nisso para você. Mas antes, deixa eu só trabalhar aqui mais uma outra coisinha. Ah lá, o linguajar matemático de A menos B. X pertence ao A e X não pertence ao B. Isto é, o X só está nesta partezinha daqui. Então, A menos B é o que só tem no A. B menos A é o que só tem no B. Tá bom? Aqui o linguajar é X não pertence ao A e X pertence ao B. Essa é a ideia da operação diferença. Então, vamos colocar em prática isso que a gente falou. Eu vou pedir para vocês não copiar nada. Não copia nada. Apenas preste atenção. Assim que eu terminar tudo isso, você vai pausar a aula e vai tentar fazer tudo isso sozinho. Mas assimila aqui comigo primeiro, tá? Então vamos lá. A união com C é tudo que tem no A e tudo que tem no B. Aliás, no C, né? Acontece que o 1 eu já usei, o 3 eu já usei, o 5 eu já usei. Então, eu vou acrescentar o 2 ali.
Então, A união com C é tudo que tem nos dois conjuntos. B união com C. Eu vou pegar todo o conjunto B, 2, 4, 6 e 8. E agora eu vou pegar o conjunto C. O 1, o 2 eu já usei, o 3 e o 5. A ordem dos números é irrelevante aqui. O importante é que a operação união, você tem que juntar todo mundo. Essa é a ideia da união, juntar todo mundo. A interseção com C é os elementos que tem no A e no C ao mesmo tempo. Então, nós temos o 1, o 3 e o 5. Então, a interseção de A com C é o 1, 3 e o 5. Já a interseção do B com C é só o que tem no B e no C, né? É o 2. Então, isso aqui é a operação de união e interseção. Vamos agora trabalhar a diferença. Diferença é o que tem só num conjunto. Então, C menos A é o que tem apenas no C. E o que tem apenas no C? C menos A. Eu vou tirar o 1 que tem nos dois conjuntos, o 3 e o 5. E aí, o que eu vejo apenas no C? O 2. Então, C menos A é apenas o conjunto 2. A menos B. A menos B é o que tem apenas no A, tirando os elementos comuns. Não tem elemento comum. Então, A menos B é o próprio conjunto A. Tá? A menos B é o próprio conjunto A. B menos C. Tira os elementos comuns. E o que tem apenas no B? 4, 6, 8. E isso daqui é a operação diferença. Se o examinador quiser complicar um pouco a vida, ele pode colocar a letra H e a letra I na hora da prova. Então, olha só, A menos B eu já tenho aqui, né? Ó. É 1, 3, 5, 7 e 9. E eu estou fazendo a interseção com o conjunto C. 1, 2, 3, 5. Interseção são os elementos comuns. O 1, o 3 e o 5. Então, a interseção 1, 3 e 5. Só isso. Eu vou sumir aqui da tela para a gente poder fazer a letra I, tá? Então, olha só. A menos C é o que tem só no A. Então, tira os elementos comuns, o 1, o 3 e o 5. E o que tem apenas no A? 7, 9. E eu estou fazendo a união com B menos C. B menos C é 4, 6, 8, né? Eu já fiz aqui o B menos C. Gente, união é juntar todo mundo. 7, 9, 4, 6, 8. Juntei todo mundo. Acabou. Só isso. Eu vou pedir agora para que você pause a aula e tente fazer esses exercícios sozinho. Só saia do exemplo 1 na hora que você tiver acertado tudo, está dominando tudo isso daqui. Porque o exemplo 2 que eu vou fazer com vocês, ele é mais robusto. Então você precisa estar dominando união, interseção e diferença para poder entender o exemplo 2, que ele é o mais robusto do que esse daqui. Normalmente, quando costuma cair em provas de concurso, a parte de união, interseção e diferença, costuma cair desse jeito do exemplo 1. É raro cair o exemplo 2 ou o exemplo 3, só que tanto o exemplo 2 quanto o exemplo 3 são exercícios de provas de concurso, então pode cair assim para você. Não é que seja difícil, mas ele tem que ter mais detalhezinhos, o aluno tem que desenhar um pouquinho mais para poder entender o que se passa na questão.
Vamos dar uma olhada? Exemplo 2. Sabendo que A, B e C são subconjuntos de um mesmo conjunto E, assinale a opção correta, considerando que a letra C, sobrescrita a um conjunto, indica o complementar desse conjunto. Então, eu tenho a letra C sobrescrita aqui. O que significa isso? Complementar do conjunto A. Isto é tudo que não tem no A. Então, complementar de um conjunto é tudo que não tem naquele conjunto, mas tem naquele de comparação. No caso aqui, ele não está dizendo com quem eu devo comparar. Então, eu vou comparar com o maior conjunto, que é o que esse E. Afinal de contas, A, B, C estão dentro do conjunto E. Essa é a ideia aí no caso desse complementar. Então, complementar do conjunto A é tudo que não tem no A. E eu tenho aqui, o complementar da união do A, do B e do C. É tudo que não tem na união do A, do B e do C. Eu vou trabalhar alternativa por alternativa. Se de repente a letra A for a alternativa correta, eu não vou parar na letra A. Eu vou fazer a letra B para mostrar por que ela está errada. Vou fazer a letra C para provar para você o que está errado na letra C. E por favor, não copia nada. Apenas preste atenção. Ao terminar, tente fazer. Teve dificuldade? Reassista de novo, tá? Vamos então trabalhar essa questão aqui com vocês? Alternativa por alternativa, tá? Então nós temos aqui a letra A, que o X pertence à união do A com o B. Nós temos um problema aqui. Quando a gente fala que o X pertence à união de A com B, o X ele pode estar apenas no conjunto A, apenas no conjunto B ou em ambos os conjuntos. Eu não sei aonde está o X. Então ele está falando que se X pertence à união do A com B, então o X pertence ao A união com isso daqui. O que vem a ser isso daqui? Esse aqui é o conjunto E. E o A, o B e o C estão aqui dentro. Ele fala no enunciado que A, B, C são subconjuntos do conjunto E. Então, quando eu falo A, o que é o complementar do A? É tudo isso que eu estou pintando aqui, é tudo que não está no A. Esse daqui é o complementar do conjunto A. É tudo que não tem no A. E eu estou fazendo a interseção com o conjunto B. Então, tudo em vermelho, interseção com o conjunto B, que é esse roxo aqui, é o próprio conjunto B. Então, a interseção do complementar do A com o conjunto B é o próprio conjunto B. Então, eu tenho aqui que X pertence à união do A com o B. Gente, matei. A alternativa correta é a letra A. Então, agora o meu objetivo é mostrar para você por que a B está errada, por que a C está errada, por que a D está errada e por que a E está errada. Toda vez que você não tiver elementos em um conjunto, para você poder resolver esse tipo de questão, eu aconselho você fazer os desenhos, que nem eu fiz aqui. Faça os desenhos que fica mais fácil dominar esse tipo de questão, tá bom? Vamos para a letra B. O X pertence à diferença do A com B, união com a diferença do A com C. Então, A menos B é o que só tem no A. A menos C é o que só tem no A. Tá certo? Então, o X está pertencendo à união do que só tem no A em relação ao B e o que só tem no A em relação ao C. Então, nós temos aqui o conjunto E. Aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. Então, A menos B é o que só tem no A, que é o próprio A. A menos C é o que só tem no A. Então, a união com A é o próprio conjunto A.
Então o X pertence ao conjunto A. Essa é a conclusão desta frase aqui. Esta frase está dizendo que o X não pertence, tá certo? O X não pertence à união do B com C. Se eu juntar o B com C, realmente o X não pertence a essa união. O X não pertence a essa união aqui. Pô, Sérgio, então tá certo essa daqui. Não, não tá certo, porque quando eu falo que o X ele não pertence à união do B com C, o X ele pode estar aqui também, e não só no A. Tá certo? Então, quando eu falo que o X não pertence à união do B com o C, o X ele pode pertencer ou ao A, ou não pertencer ao A, que é esse cara daqui que eu estou mostrando. Então, esse é o erro da letra B. Por isso que a letra B está errada. Vamos ver a letra C? Que o X pertence à união do A com B e se a união do A com B é igual à união do A com C. Então, nós temos assim, A, B. O X está aqui, ou aqui, ou aqui. Como a união do A com B é igual à união do A com C, significa que o conjunto C está dentro dessa união. Tá certo? O conjunto C, ele pode estar, deixa eu colocar aqui, o conjunto C, ele pode estar aqui, o conjunto C pode estar aqui, aqui, aqui. Nossa, o C pode estar em qualquer lugar. Acontece que o X ele está ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu posso falar então que o X pertence ao conjunto C? Não. Tá certo? De repente, se o conjunto C é esse cara daqui, e o X está aqui, pronto, já está errado a letra C. Por isso que ela está errada. Vamos para a próxima? Que o X pertence ao complementar da união. Então, aqui está o conjunto E, aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. O X ele está nesta partezinha aqui, tá? O X pode estar em qualquer lugar aqui, menos na união do A com o C. Menos na união do A com o C. Então, ele fala que o X pertence à interseção do A com B do C. Gente, a interseção do A com B e C é o conjunto vazio. E o X está nesta parte roxa. Está errado isso daqui. Letra D está errada. Vamos então agora para a última alternativa e mostrar para você por que a letra E está errada. Que o X pertence à união A menos C e C menos A. Então, aqui está o conjunto E, aqui está o A, aqui está o C. A menos C é isso aqui. C menos A é isso aqui. Então, o X ele pertence à união do A com C. Isto é, o X ele pode estar aqui ou aqui. Eu não sei aonde está o X. Ou ele está só no A ou ele está só no C. Então, ele está falando que o X pertence à interseção do A com C. Não, gente. O X não pertence a essa a interseção do A com C aqui é vazio. Então, isso aqui está errado. Então, fiquem atentos, porque na hora da prova, se ele oferecer conjuntos e não mostrar quais são os elementos, o melhor jeito de resolver é você desenhando, que nem eu fiz aqui. E aqui vale uma dica, tá? Dá uma meia hora. Pausa essa aula, dá uma meia hora e depois volta e tenta fazer essa questão sozinho. Não faça ela imediatamente, porque está tudo na sua cabeça o que eu fiz. Dá uma meia hora para ver se você esquece e tenta resolver essa questão. Ela é bem robusta. É bem capaz que você vai assistir essa resolução aqui 2 ou até 3 vezes, até pegar o jeitão de como tem que fazer. E a hora que você tiver craque nessa resolução do exemplo 2, tenta fazer o exemplo 3. O exemplo 3 ele é muito parecido com essa questão que a gente acabou de fazer.
A única coisa é que ao invés de ele falar A, B, C, ele vai dar para você aqueles conjuntos numéricos que a gente falou no início da aula passada. N, natural, Z, inteiro, Q, racional. Repara que ele até está dando aqui, ó, aquele gráfico que a gente já estudou. Mas a ideia da união, da interseção e do complementar aqui é a mesma do exemplo 2. Então tenta fazer esse exemplo 3 antes de mim para ver se você pegou o jeitão, tá? E aqui, gente, como não tem números, desenhe. Essa é a dica que eu dou aqui. E eu vou fazer a letra A, B, C, D e E. Se a letra A estiver correta, eu não vou parar na letra A, eu vou fazer tudo. Tá bom? Vou explicar por que a B está errada, por que a C, a D e a E estão erradas também. Vamos lá, então? Letra A. Complementar do racional. Complementar do racional é o irracional. É isso aqui. União com a complementar do irracional. A complementar do irracional é os racionais. Então, a união do irracional com racional, gente, é o conjunto real, né? É tudo. É tudo. Não é vazio. Então, eu já sei que a letra A está errada. Tá bom? Lembrando que complementar é tudo que não tem naquele conjunto. Então, tudo que não tem nos racionais está nos irracionais. E tudo que não está nos irracionais está nos racionais. E a união desses dois conjuntos é o conjunto dos reais, e não o conjunto vazio que nem ele alerta e berra na letra A aqui pra gente. Vamos fazer a letra B de bola? Complementar dos naturais. É tudo que eu estou pintando agora aqui de azul. Tudo isso daqui, ó. Esse cara daqui é o complementar dos naturais. E ele está falando que isso é igual a Z menos N. Z menos N, graficamente, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Z menos N é tudo que tem no Z, tirando N. É isso daqui. Isso aqui está fazendo a união com Q menos E. Q, Z. Q menos E é isso tudo aqui. É o que tem só no Q, eliminando o Z. E eu estou fazendo a união com o I. Deixa eu sumir aqui da tela de vocês. O I, que é esse cara daqui. Então, se eu juntar o que eu pintei aqui de vermelho com isso aqui, dá exatamente esse desenho aqui. Então, essa é a alternativa correta, letra B. Mas não é porque eu matei essa questão, eu vou deixar de fazer a letra C, D, E. Vamos mostrar por que a letra C está errada, por que a letra D está errada, por que a letra E está errada. Vamos lá? C. Complementar do Z. I, Q, aqui está o Z e aqui está o N. O complementar do Z é tudo isso daqui. É uma parte dos racionais com os irracionais. Eu estou fazendo a interseção disso com o complementar dos racionais. O complementar dos racionais é os irracionais. Então, a interseção desses dois conjuntos é os irracionais.
e não o complementar dos irracionais. O complementar dos irracionais seria os racionais, seria isso aqui, tudo. Então, a letra C está errada. Vamos para a próxima. D. Que o K pertence ao Q menos E. Aqui está o I, aqui está o Q, aqui está o Z e aqui está o N. Q menos Z é isso tudo aqui que eu estou pintando de azul. É o que só tem no Q, eliminando o conjunto Z. Então, a letra K está aqui dentro. E ele está falando que o K pertence aos naturais. Não, né, gente? O K não está aqui dentro. Está errado. O K está na parte azulzinha e não nos naturais. Está errado a letra D. Vamos mostrar por que a letra E está errada também? Reais menos E. Aqui está os irracionais, racionais, aqui está o Z e aqui está o N. Reais é isso tudo, né? Então, reais menos E seria tudo isso daqui, ó. E ele está falando que isso é o complementar dos racionais. O complementar dos racionais é os irracionais. Gente, furou, né? Isso aqui não é igual a isso aqui, é diferente. Tá aí para vocês, letra E errada. Bom, então agora nós temos como isso pode cair na prova de vocês. Eu vou pedir, antes de vocês resolverem isso, resolva o exemplo 3 sozinho. Se for o caso, reassista tudo. Só vá fazer os exercícios de provas de concursos que eu separei aqui, hora que você estiver dominando o exemplo 1, 2 e 3. Tá bom? Deixa eu ver quantas questões nós temos aqui para resolver. Acho que são 10. 11, 12 e acabou a aula. Gente, como tem 12 questões e nós já estamos chegando a quase meia hora de aula, vamos deixar isso para a próxima aula, tá certo? Então, próxima aula eu vou fazer a correção dessas 12 questões aqui de teoria dos conjuntos, a parte da união, interseção e diferença. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!